Universidade da cidade. E o assunto é empreendedorismo. Devolvo a palavra à eminente relatora. Senhor presidente, eu inicialmente agradeço a nobre procuradora eleitoral atuando hoje, os advogados que trazem os seus subsídios e chamar a atenção dos nobres pares que as eleições em Oeiras foram marcadas por determinação deste plenário, pela possibilidade que foi dada por este plenário, em caso de que foi relator o ministro Versiani, há pouco tempo, superando aquela primeira resolução que tínhamos feito no sentido da impossibilidade. Então, foi a partir daí que o Tribunal Regional Eleitoral pôde marcar, apenas para demarcar bem a questão temporal. E inicio por afastar as preliminares que foram arguídas pelo recorrido, no sentido de não conhecimento dos recursos, porque seria matéria de prova e de aplicação aqui da súmula 7 do Superior Tribunal e da 279 do Supremo Tribunal. Isso porque, como acaba de reconhecer o nobre advogado doutor Tarcísio, que começou a sua fala expressamente dizendo que esta é uma matéria que se atém ao artigo 14, parágrafo 7º, portanto, o próprio recorrido reconhece que aqui se tem um ponto nuclear, que é o de que se tratam os recursos, exatamente matéria de direito, ou seja, se o prazo previsto no parágrafo 7 do artigo 14 haverá de ser aplicado também a eventuais interessados ou candidatos a candidatos em eleições suplementares. Basicamente, a matéria de direito é essa razão pela qual, senhor presidente, eu afasto as preliminares. No caso dos autos, o recorrido, Lucano Araújo Costa Reis Sá, é filho de Benedito de Carvalho Sá, eleito prefeito do município de Oeiras no pleito de 2008. O diploma deste foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí em 19 de julho deste ano de 2010, por se concluir na representação 157, comprovada a prática de captação e lista de sufrágio durante a campanha eleitoral naquele pleito de 2008, nos termos do artigo 41A da Lei 9504. O afastamento definitivo do ex-prefeito, ou o afastamento que se deu, pai do recorrido, se deu no dia 14 de agosto de 2010, data da publicação do acórdão dos embargos de declaração opostos da decisão do TRE do Piauí, que havia determinado a cassação de seu mandato, folhas tais. Quer-se dizer, até 14 de agosto de 2010, o pai do ora recorrido exerceu o cargo de prefeito daquele município, no qual haverá eleições no próximo domingo. E é nelas que pretende concorrer o ora recorrido, independente desta situação de permanência do seu pai, no cargo posto em eleição até 24 dias antes da data de registro dos candidatos no pleito suplementar. Enfatizo ainda uma vez que o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí determinou esta data exatamente porque dependeu dessa consulta que nós, então, respondemos em 7 de outubro de 2010. Como se vê, entre a data de afastamento do ex-prefeito Benedito de Carvalho Sá, 14 de agosto de 2010, e a data de realização das eleições suplementares, 14 de 11 de 2010, não se teria o período de 6 meses fixados constitucionalmente. A data de protocolo do pedido de registro do ora recorrido é 7 de setembro de 2010. Vale dizer, 24 dias, como afirmado pelo Ministério Público, após o afastamento do seu pai do cargo ao qual busca ele concorrer. Entre a data de afastamento do ex-prefeito, pai do recorrido, e a data do pedido de registro, portanto, não se transcorrem os 6 meses definidos pelo mandamento constitucional, como, de resto, também não se tem o cumprimento daquele prazo, se contar da data do afastamento até a data de realização do pleito. O objetivo inequívoco da norma constitucional, em foco, artigo 14, parágrafo 7º, é o de evitar que a permanência no poder de alguém ligados por laços de parentesco a um ou mais de um dos candidatos em disputa venha a gerar desequilíbrios que geram não apenas a desigualdade, mas também a quebra do princípio da moralidade nas disputas. Como indicado pelos recorrentes e enfatizado no parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, a matéria em discussão foi, sim, apreciada com grande semelhança por este plenário no recurso especial 36043, que foi relator o ministro Marcelo Ribeiro. Naquele julgamento, eu proferi voto vista, que, diante da semelhança dos fundamentos jurídicos,
que é exatamente o que se põe nesse recurso especial, eu peço, Vênia, para, numa passagem rápida, reproduzir, aspas, a jurisprudência do Supremo é no sentido de que o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição do Brasil deve ser interpretado de maneira a dar eficácia e efetividade aos postulados republicanos e democráticos da Constituição, evitando-se a perpetuidade ou alongada presença de familiares no poder, agravos tais. Também a jurisprudência deste Tribunal Superior, além de evitar que grupos familiares permaneçam na titularidade do Poder Executivo, como bem ponderou o ministro Ricardo Lewandowski, na sentada anterior daquele julgamento, a exigência de afastamento de 6 meses antes do pleito busca evitar a utilização indevida da máquina pública em favor do candidato parente e, a meu ver, objetiva também manter o equilíbrio na disputa do cargo. Em 21 de agosto de 2001, este Tribunal Superior apreciou questão de afastamento dos titulares 6 meses antes das eleições, ao julgar matéria relativa à inelegibilidade dos cônjuges e parentes consanguíneos ou afins dos titulares do Poder Executivo, tendo a ministra Ellen Grace, então, enfatizado a, aspas, preocupação com o mau uso da máquina pública para finalidades eleitoreiras, ficando resguardado pelo afastamento daquele que, eventualmente, poderia desviar em benefício de seu parente ou cônjuge serviços ou recursos públicos. A regra de licenciamento anterior a pelo menos 6 meses reguarda, e foi o que quis o Constituinte, a lisura das campanhas. Nesse mesmo sentido, voto do ministro Sepúlveda pertence no recurso extraordinário 344.882. Naquela oportunidade, Sua Excelência falava que, além da influência da máquina governamental, a influência decorrente do prestígio político do titular do Poder Executivo, decisivo em disputa eleitoral. Fecho aspas. Naquele caso, como agora, a circunstância de ter o pai do recorrido permanecido no cargo de prefeito até o dia 14 de agosto não permitiu que fosse completado o período imposto constitucionalmente para o afastamento da inelegibilidade do seu filho, que é agora recorrido. Ressalte-se ainda que, no julgamento do recurso especial 36.043, no qual ficou vencido apenas o ministro Arnaldo Versiani, porque entendia possível considerar a situação do pretenso candidato na data da eleição, para fins de aplicação de eleições suplementares, a tese vencedora a qual me filiei assentou o contrário, vale dizer, declarou-se por este plenário que, na renovação da eleição de que trata o artigo 224 do Código Eleitoral, o exame de aptidão da candidatura deve ocorrer no momento do pedido de registro, considerando-se o período semestral anterior a esta data. Não se leva em consideração, portanto, qualquer outra data ou as circunstâncias em que isso se deu. De toda sorte, mesmo se tratando de eleição suplementar, a incidência sem mitigação da regra do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, impõe-se como condição a todos os postulantes aos cargos oferecidos em disputa. E sobre esse ponto específico, a mitigação dos prazos de desincompatibilização, também se manifestou esse Tribunal Superior, no precedente citado, valendo destacar o seguinte trecho do voto proferido pelo, ora presidente, ministro Ricardo Lewandowski, aspas, também assento que esta Corte tem reconhecido a possibilidade de, em eleições suplementares, reduzir o prazo, mas este prazo do artigo 14, parágrafo 7 da Constituição é peremptório, e este não pode ser reduzido. E eu enfatizei isso porque o recorrido afirma que se pode, e a jurisprudência do TSE reduzir outros prazos, por que este não poderia? Porque este é de natureza constitucional e ele se conjuga rigorosamente aos princípios sobre os quais não há como fazer concessão ou, de alguma forma, transigir. Desse modo, impõe-se, a meu ver, o indeferimento do requerimento de registro do recorrido, ao contrário do que foi decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí no acórdão recorrido, pelo que eu estou votando, senhor presidente, no sentido de dar provimento aos recursos. É como voto. Colho os votos de forma individualizada. Ministro Marco Aurélio, como vota? Presidente. Pois não. Perdão, ministro Marco Aurélio. É porque eu só queria um esclarecimento de fato. Sim. Na origem, o tribunal reduziu em resolução os prazos para desincompatibilização? Quer dizer, porque não, o que nós temos apreciado aqui frequentemente... Não, aqui, neste caso, houve redução de outros prazos, né? Como sempre. Mas este caso aqui, o núcleo aqui é só um. O tribunal, houve a impugnação e o tribunal, quanto à hora recorrida, especificamente o prazo de desincompatibilização em razão de o pai dele não ter se afastado. Aqui não é a questão de outro. Não é porque nós temos apreciado muito aqui
a questão de se podem os tribunais regionais eleitorais, em eleições suplementares, quando fazem as resoluções para regrar essas eleições, vocês podem reduzir os prazos. Por exemplo, de convenções, registros, exato, registro, Por isso mas é que não eu prazos sei, constitucionais. eu sei o prazo. Não, pois é, mas prazo- eu queria saber só uma questão fática, saber Pois se não. nesse caso houve ou É. não houve a redução Eu antes, não atentei. ou se foi só na hora de julgar o... Não, este aqui foi para este julgamento que se levou em consideração a questão do prazo. Outros prazos que tenham sido reduzidos, e nem cheguei a analisar, a questão aqui foi a decisão do Tribunal Regional Eleitoral quanto a ele, especificamente, ao Lucano, Está- em razão da presença exatamente do pai ter permanecido no cargo. Pois não. Ministro Camilo, se Vossa Excelência admite Por uma favor. questão de fato? Por favor. Apenas para complementar a precisa fala da eminente ministra Carmen Lúcia, houve a designação do prazo de 24 horas para desincompatibilização pela resolução do regional. Ou seja, uma resolução alterando a Constituição. Mas aqui, não, mas no acórdão, que é o Pois não. recorrido, foi tratado, foi especificamente, não foi a resolução, foi a questão de ele ter sido, Pois não. ele ser filho de alguém que só saiu do cargo Pois em não. 14 de agosto. Pois não. Se me permite, Excelência, exclusivamente de fato. Dá licença. Se o Primeiro relator vou me permite. consultar a ministra relatora, se Vossa Se for Excelência questão admite. de fato, porque eu acho Pois que os não. prazos... Eminentemente de fato. É porque consta do acórdão, tem aqui da folha 10, não tem a folha efetiva dos autos. Mas, exatamente enfrentando essa questão, havia, sim, a previsão de desincompatibilização de 24 horas para os prazos infraconstitucionais. E aí, há uma menção específica no acórdão a respeito disso, e ele fala vou ler, se me permite, aqui, ó, o artigo, previsto no artigo 2º, parágrafo único da resolução TRE Piauí, que dispôs sobre a realização de novas eleições no município de Oeiras, essa regra de desincompatibilização de 24 horas, não afasta a regra do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, considerando que se trata, na verdade, de prazo para o pretenso candidato a prefeito desincompatibilizar-se, que tal espécie normativa não pode afrontar disposições constitucionais e tendo em vista, inclusive, o parágrafo 2º do artigo 15 da resolução de 2008, e aí há uma previsão específica na resolução também para a eleição suplementar, que especifica que a resolução de 2008 é aplicável de forma suplementar à espécie. Pois não. Agradeço a doutora Hollenberg. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, como ressaltado pela relatora, cabe distinguir a revisão da prova em sede extraordinária do enquadramento jurídico dos fatos constantes do acordo impugnado mediante o recurso especial. E o que se busca, mediante esse recurso, é esse enquadramento. Enquadramento que, logicamente, em se tratando de inelegibilidade prevista na Carta da República, não pode ocorrer a partir de resolução, muito menos de resolução de Tribunal Regional Eleitoral. A nossa Constituição ainda é rígida, né? E, por isso, ela é suprema. Ela tem supremacia na ordem jurídica. O que nós temos? Nós temos algo que pode gerar, até mesmo como ressaltado em memorial do recorrente, um paradoxo. Aquele que ocupa legitimamente o cargo gera inelegibilidade dos parentes. Mas alguém que claudicou, alguém que até aqui tem um mandato cassado, né, não geraria essa mesma inelegibilidade. Não cabe, presidente, distinguir, considerado o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. O critério é um critério objetivo, pouco importando a influência ou não do titular, considerada a candidatura do parente. Acompanho a ministra relatora provendo o recurso. Pois não. Ministro Aldir? Senhor presidente, a conclusão a que chego, depois de refletir sobre o tema, é a mesma dos eminentes pares que me antecederam em seus votos. A eminente ministra relatora e do ministro Marco Aurélio. É porque a leitura que eu faço é sempre também dando atenção ao que dispõe o parágrafo 9º, que nós usamos aqui para prestigiar a lei da ficha limpa. E apenas o princípio que ele enumera,
lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. Aí é que eu quero destacar, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do poder do exercício de função, cargo ou emprego. O que o parágrafo 7º, ao prescrever que são inelegíveis dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo-se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, é também dentro dessa linha de proteção. Ou seja, que alguém que exerça um cargo, no caso de prefeito, possa, sem se desincompatibilizar, ou ainda que em eleições suplementares, poder agir com uma influência para uma futura eleição de um parente seu que se avizinha. Então, eu acho que os princípios são conjugados. E o parágrafo 9º, apenas ele enumera, claro que numa outra situação, mas aqueles princípios que são aplicáveis a todos aqueles dispositivos quando se trata em inelegibilidade constitucional. Então, é dentro dessa compreensão que se há de ter. E a regra realmente é taxativa, ela não pode ser minimizada por instruções ou sequer por uma legislação, ainda que ordinária, mas é claro que inferior à Constituição Federal. De modo que me parece que é inafastável essa restrição, ainda que em eleição suplementar, e a eleição suplementar, só para ilustrar, ela já é em si uma consequência de algum problema anterior. No caso aqui, inclusive, com toda a responsabilidade do prefeito, que foi cassado por captação ilícita de sufrágio. Ele mesmo que deu causa àquilo. Então, é o filho do prefeito que deu causa àquilo. Mas, ainda que assim não fosse, na verdade, a eleição suplementar, ela já é uma consequência de uma anormalidade na vida de um município, ou, enfim, de um estado, mas, enfim, de uma situação eleitoral. E se vai admitir, exatamente por essa razão, ainda que mais uma distorção aconteça ou possa acontecer, de haver uma influência por se minorar uma regra constitucional de 6 meses. Eu não acho realmente que haja nem lógica nisso em cima de uma situação que já é de anormalidade. Então, por tudo isso, e porque as eleições devem ser democráticas e isonômicas, as oportunidades de todos os candidatos, e aqui, sem me ater, inclusive, ao próprio caso concreto, que ainda seria um plus, a situação peculiar dos autos, mas só me atendo até apenas essa interpretação da Constituição, só tem que acompanhar os votos da eminente relatora e do ministro Marco Aurélio. Pois não. Ministro Cavalido? Presidente, eu também acompanho a relatora. A norma regente é de natureza constitucional, então eu acompanho o voto. Pois não. Ministro Marcelo Ribeiro? Presidente, a maioria já está formada. Eu vou pedir vênia para fazer umas considerações um pouco diferentes. Em primeiro lugar, o caso de que fui relator, que tratava o caso de Conceição do Mato Dentro, me parece não servir exatamente a hipótese da data vênia, porque naquela hipótese, o prefeito ficou no cargo, inclusive eu lembro que foi eliminar até que Vossa Excelência deferiu, e ele ficou lutando para continuar no cargo, enquanto o processo eleitoral estava em curso. Quer dizer, ele saiu do cargo, se não me engano, 3 dias antes da eleição. No pedido de registro ele estava no cargo, durante a campanha ele estava no cargo. Então, e nesse caso aqui, pelo que entendi, o afastamento se deu 3 meses antes da eleição. Então, acho que os casos não seriam iguais. Em relação à desincompatibilização, eu vi aqui vários precedentes da Corte admitindo a redução dos prazos fixados. Vários, muitos precedentes. E há uma razão de ser, a meu ver. Eu já até me pronunciei anteriormente nesses casos. E a razão de ser, qual é? É que, anulado o pleito, as novas eleições, elas têm que, a partir do registro dessas novas eleições, é que tem que se considerar as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade. E por uma razão muito simples, aquele que pretenda eventualmente concorrer numa eleição suplementar
6 meses antes da data prevista para essa eleição suplementar, simplesmente não sabia que ia ter eleição. Então, o tribunal admitiu fixação de prazo de até 24 horas. Tem aqui 2 precedentes, 24 horas. Em razão das eleições suplementares ter sido marcadas por um tempo muito curto. E por que isso? Porque, se por um lado existem os prazos, e data vênia não me impressiona muito o fato de a norma ser constitucional ou não, porque os outros prazos de desincompatibilização estão previstos na lei complementar. Também não poderiam ser afastados por resolução. Se admitir a rigidez disso, tanto faz se for numa lei, ou na lei ordinária, ou na complementar, ou na Constituição, todas são de uma esfera diferente da resolução. Então, aí, para mim, não haveria essa peculiaridade em razão de se tratar de norma constitucional. Agora, o que acontece, presidente? Se, por um lado, se exige essa proteção da desincompatibilização, por outro lado, tem que se prestigiar também o direito de se candidatar. Porque se o Tribunal Regional Eleitoral marca novas eleições para um prazo inferior àquele que se precisa desincompatibilizar, ela está dizendo o seguinte: eu estou fixando essa eleição para dia tal e excluindo todos aqueles que não tiverem condições de se candidatar por uma questão física. Não vai haver tempo para essa desincompatibilização. Quer dizer, me parece, então, que essa redução de prazos, ela tem razão de ser. Quer dizer, ela não é ilógica. E se fôssemos, então, exigir o cumprimento dos prazos rigorosamente, para mim, tanto faz se eles estão previstos na Constituição ou na lei complementar. Teríamos que exigir todos os prazos, o cumprimento integral. A Constituição é mais que a lei complementar? É, mas a lei complementar também é mais do que a resolução. Então, a resolução não poderia afastar prazo nenhum, porque todos eles vêm de lei, no mínimo. E com essa peculiaridade, quer dizer, se não se afasta, se não se reduz o prazo de incompatibilização, mas se marca uma eleição de modo a impossibilitar essa desincompatibilização, o tribunal está caçando a cidadania de muitas pessoas, o Tribunal Regional, quando marca essas eleições, com menos de 6 meses. Aí diria Vossa Excelência: bom, ministro, mas nós vamos então exigir que as eleições suplementares sejam marcadas todas com no mínimo 6 meses? Eu falei: claro que não. Porque eleição suplementar já é uma exceção. Já não deveria nem ocorrer, em princípio, tudo deveria ocorrer normalmente, não seria necessária a eleição suplementar. Geralmente já ocorre com mandato em andamento, claro, e com prazo já, às vezes, até 2 anos podem ter transcorrido. Então, é claro que esses prazos têm que ser curtos mesmo. E por isso mesmo, o estudante do tribunal se fixou no sentido de admitir a redução desses prazos. Então, eu vou pedir vênia para negar provimento. Para negar provimento. Pois não. Presidente, Vossa Excelência me permite, antes do voto, ministro, é apenas uma referência, e o ministro Marco Aurélio vai me permitir pegar carona, me aproveitar de uma fala muitíssimo feliz, não que outras não sejam, mas em cima do que ele repete, especialmente no Supremo. Ou bem a Constituição é a lei suprema, é a lei máxima, ou bem não é. E talvez, ministro, a nossa diferença na interpretação da efetividade absoluta e intangível de algumas normas da Constituição, de algumas que eu digo que todas são, mas mesmo em situações anormais como essa, anormais fora da normalidade, seja o ponto de vista de que se parte para se interpretar as próprias normas eleitorais. É que, a meu ver, tribunal nenhum está caçando a cidadania, até porque a Justiça Eleitoral garante a cidadania. No que não se pode é comprometer toda a vida de uma cidade que já está submetida a uma eleição posterior à regular e fazer com que este povo tenha que se submeter não à Constituição e ter os seus direitos constitucionais como cidadãos, mas para privilegiar aquele que se interessa em ser candidato e que no município é exatamente o filho de alguém que conduziu a esta situação de uma nova eleição, que eu privilegie este cidadão em detrimento de todos os outros daquele município. Talvez o ponto de partida diferente seja esse. Então, assim, para fechar o raciocínio, isso. Quando a gente afirma que as normas fixadoras de prazos, por exemplo, como esse, são taxativas mesmo,
e não podem, de jeito nenhum, ser interpretadas em benefício de alguém, em detrimento de todos que eu estou dizendo, de carne e osso, daqueles cidadãos que querem votar, são exatamente as normas que garantem a ossatura, a anatomia básica de um Estado democrático. E eu nem acho que a interpretação de Vossa Excelência seria no sentido diferente. É que Vossa Excelência enfatiza. Então, o tribunal vai estar caçando o direito de alguém. Não! Sou parente de alguém, como em outras situações que há pessoas que também queriam disputar e não podem disputar, porque o outro está no cargo. São contingências da vida. O melhor dos mundos não existe. Eu não posso ter tudo que eu quero e não ter ônus nenhum pelas nossas circunstâncias. É isso. Então, só para chamar a atenção para este ponto, porque, como Vossa Excelência, eu também acho que deve ser garantido a todo mundo o direito de votar. Não contra a Constituição. Não contra o que a Constituição estabelece, exatamente para garantir, eu nem diria, além do que o ministro Aldir chamou a atenção, o título 1 da Constituição. O título 1 inteiro fica comprometido se a gente derrubar isso aí. Na minha concepção, com as vênias e claro, respeitando integralmente o que diz a minha única dúvida, ministro, é porque é o seguinte, todas as normas de desincompatibilização, todas, sem exceção, não é só essa do filho do prefeito, todas elas, que determinam que se saia de um emprego, se saia de um cargo, uma função, todas elas têm o objetivo de preservar a lisura do pleito, todas elas. Todas elas têm o efeito de evitar uma influência maléfica no pleito, todas. Mas agora, essa corte... Só um minutinho, ministro, só para eu concluir. Só que essa corte, por várias vezes, não foi uma nem duas vezes, não, muitas vezes, admitiu que se pode reduzir o prazo de desincompatibilização até para 24 horas. Não é 3 meses, igual nesse caso, não. 24 horas já se admitiu. E por quê? Exatamente porque a eleição suplementar ela configura uma surpresa e impede que aquelas pessoas se desincompatibilizem no prazo legal. Então, se o tribunal diz, vou marcar uma eleição para daqui a 20 dias, mas quero que você se desincompatibilize em 3 meses, está dizendo, você não pode ser candidato a priori. Mesmo que eu não pudesse saber que aquela eleição ia se realizar. Mas isso eu estou dizendo num plano mais genérico. Mas eu não estou examinando se a desincompatibilização, nesse caso, vai causar esse efeito ou não, até porque é um recurso especial, nós não teríamos como saber isso. Né? Essas questões fáticas ficaram pelo acórdão regional. Mas que o tribunal admite redução de prazo de desincompatibilização, várias vezes já admitiu, tem admitido frequentemente, isso é induvidoso. E eu só não vejo diferença entre a resolução, não pode revogar a lei também. Então, se a lei complementar prevê um prazo, o tribunal admite, a Constituição não vejo qual é a diferença, com a devida ver. Ministro Versiani. Senhor presidente, eu vou acompanhar a relatora com a devida vênia do ministro Marcelo Ribeiro, mas por fundamentação diversa. Eu entendo que o caso não é de se discutir eventual desincompatibilização ou não. E por isso que eu também vejo, pelo menos, distinção do meu voto, que eu proferi no caso de Conceição do Mato Dentro, do recurso especial 36043. Naquele caso eu fiquei vencido, porque eu entendi que o prefeito não era titular, é porque ali ainda se discutia na fase de registro. Ele pelejava para obter o registro dele não foi deferido em momento nenhum. E ele assim continuou, por isso é que eu entendi que ele não estava na condição de prefeito, naquela condição que o parágrafo 7º, artigo 14 da Constituição exige, que é de definitividade. No caso dos autos, ao contrário, o prefeito, o candidato, foi eleito, teve o seu registro deferido e por isso mesmo que a relatora observou, o diploma dele é que foi cassado posteriormente. Mas a eleição, é claro que os votos, tanto numa condição quanto na outra, são nulos, porque naquele caso de Conceição do Mato Dentro, o prefeito foi afastado depois, porque o registro dele estava pendente, mas porque ele foi considerado inelegível. Então, o candidato naquele processo já foi considerado inelegível. Aqui não. Aqui a eleição toda se processou de maneira regular, o registro foi deferido e 2 anos ou 1 ano e meio depois o registro dele foi cassado por compra de votos. Mas ele de fato e de direito, o titular do mandato eletivo. E eu sempre entendi que o parente é sempre inelegível. E por isso mesmo que ainda está em processo de julgamento, pelo menos de análise, a revisão da nossa súmula 6, Vossa Excelência é o relator, o ministro Carlos Aire Brito já votou, inclusive porque eu também participei, entendendo que eu continuo não me conformando com a jurisprudência deste tribunal e também do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que aquele que é eleito, podendo ser reeleito, pode transmitir esse direito ao seu parente.
Eu não me conformo e acho que aqui, inclusive, é esse o caso. Quer dizer, ele é o prefeito, ele não pode... Ele é candidato, seria candidato à reeleição 4 anos depois? Poderia. O filho dele não seria. Então, pouco importa se o diploma dele foi cassado 2 anos depois, o filho dele também não pode ser candidato nesses 2 anos depois. Por isso, apenas com essas observações, senhor presidente, acompanho a relatora também provendo o recurso. Pois não. Eu também acompanho a eminente relatora, saúdo Sua Excelência pelo voto brilhante, profundo que deu. Peço vênia para discordar do ilustre ministro Marcelo Ribeiro e também acentuo que, além dos argumentos todos que foram ventilados aqui pelos eminentes pares, aí é uma particularidade que foi observada pelo ministro Aldir Passarinho. O candidato deu causa à anulação do pleito e é jurisprudência absolutamente tranquila nossa de que aquele que dá causa à anulação não pode concorrer. Pois é, mas o que acontece no caso? Ele pretende concorrer por interposta pessoa, quer dizer, que é o filho dele. Não faz sentido, nós temos que analisar o caso concreto da data vênia, além de todas aquelas considerações de natureza constitucional que já foram tão bem expostas pela ministra relatora. Portanto, eu acompanhando a relatora, pedindo vênia mais uma vez ao ministro Marcelo Ribeiro, proclamo o resultado, deram provimento aos recursos, são 2, por maioria, vencido o eminente ministro Marcelo Ribeiro.